Fala pessoal, muito bem-vindos às nossas aulas de biotecnologia do curso de agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa primeira aula, será uma aula bem introdutória mesmo, na qual nós faremos uma breve apresentação sobre a biotecnologia vegetal e algumas de suas aplicações principais. Essa música que eu coloquei no início da apresentação da banda Iron Maiden, uma das minhas bandas preferidas, por sinal, ela trata da chegada do europeu na América e do impacto negativo que esse fato trouxe para as populações indígenas, principalmente devido à exploração do meio ambiente, a exploração desenfreada, descontrolada, não planejada do meio ambiente. Esse fenômeno, enfim, de exploração da natureza sem nenhum procedimento cabível, infelizmente, continua até hoje. E eu trago para vocês aqui uma sugestão de leitura de um artigo publicado pelo professor Miguel Pedro Guerra chamado A Tragédia Anunciada, um texto bem interessante que aborda esse tema da questão ambiental, da natureza e dos impactos do nosso uso desenfreado, não planejado da natureza, de uma maneira holística que vale a pena dar uma olhada. No final da aula vocês vão ter mais informações sobre esse texto. Então, nessa primeira aula, eu vou fazer uma apresentação, uma introdução à biotecnologia, a importância desta ciência para a agronomia e apresentar alguns conceitos e aplicações básicas dessa ciência no dia a dia. Bom, em sala de aula, nós discutimos com vocês quais as principais demandas para profissionais de agronomia, lembram? Pois bem, surgiram várias demandas para a produção de alimento, maior produção de alimentos mais saudáveis, conservação, gerar novas variedades. Surgiram várias demandas. E discutimos também que temos dois grandes temas, duas grandes formas de abordar essas demandas, esses problemas: a agricultura sustentável e a biotecnologia. Nós vamos, nessas aulas, abordar a biotecnologia. Porém, sempre que possível, sempre a gente vai fazer essa relação com a agricultura sustentável, com uma produção de alimentos de uma maneira saudável e sustentável. Mas o que é biotecnologia? Bom, segundo a FAO, a biotecnologia é a aplicação dos princípios científicos e de engenharia para o processamento de materiais por agentes biológicos, proporcionando produtos ou serviços. Ou seja, a biotecnologia não é achismo, a biotecnologia parte de princípios científicos e tecnológicos, científicos e de engenharia, utilizando seres vivos ou parte de seres vivos, uma enzima, principalmente as enzimas, algumas substâncias, que vão produzir algum produto ou algum serviço. A biotecnologia é uma área multidisciplinar, então ela envolve a biologia, bioquímica, genética, fisiologia, engenharia de processos, matemática, bioinformática. Existem diferentes áreas do conhecimento que vão sendo unidas para suprir as demandas da biotecnologia. E a partir da biotecnologia a gente vai gerar produtos, como por exemplo grãos ricos em nutrientes. A gente vai produzir processos, como por exemplo a preparação clonal de plantas selecionadas, ou vai gerar serviços, como por exemplo a fitorremediação de áreas degradadas. Aqui eu coloquei somente 3 exemplos de trabalhos que o nosso grupo vem desenvolvendo. Então, a produção massal de pupunha,
certo? Esse segundo trabalho aqui, a distribuição filogeográfica da Araucaria angustifolia em toda a sua área de ocorrência foi esclarecida, foi abordada, de forma a gente poder ter a conservação e uso sustentável da Araucaria angustifolia no Brasil e na Argentina. E esse outro trabalho aqui trata do sequenciamento genômico da Eugenia uniflora, da pitangueira, onde foram caracterizados alguns genes de interesse farmacológico, de interesse agronômico, de interesse econômico, de interesse ambiental, que podem ser utilizados tanto para a pitangueira como para outras espécies. A biotecnologia nos permite abordar vários problemas. Aqui eu trouxe alguns exemplos de problemas da área agronômica, por exemplo, a geada, a herbivoria, as secas, estamos passando por uma seca agora, por sinal, né? As ervas daninhas, são aspectos que interferem e prejudicam a produção agrícola, a produção de alimentos. Temos também os problemas relacionados à área de saúde, como a mielomeningocele ou espinha bífida. Também a anencefalia, duas doenças que são causadas pela deficiência de ácido fólico durante a gravidez. Geralmente os médicos recomendam, né, que as mulheres tomem o ácido fólico durante a gravidez, mas nem todas têm acesso ao ácido fólico. A desnutrição, a subnutrição são outros aspectos de saúde que precisam ser solucionados. São problemas bem sérios, principalmente no nosso país. Existem também os problemas relacionados ao meio ambiente, né? Como o lixo depositado em locais inadequados e dessa forma acumulando-se, o desmatamento, a poluição. E como a biotecnologia vai ajudar a solucionar esses problemas? Bom, existem diferentes formas. Por exemplo, a seleção e geração de plantas tolerantes a insetos e doenças, tolerantes à seca e ao frio, uma produção de biomassa para gerar combustíveis menos poluentes, combustíveis não fósseis, produção de alimentos com maior teor de nutrientes, produção de alimentos vacinas, que são alimentos que têm já em sua composição anticorpos que possam funcionar como vacina, produção de polímeros biodegradáveis. Esses são alguns dos caminhos que a biotecnologia vegetal pode utilizar para ajudar a solucionar os problemas. A biotecnologia vegetal é composta por duas grandes áreas, as quais depois se subdividem, né? Mas essas duas grandes áreas são a micropropagação, ou então também chamada de mais geral, assim, né, de cultura de tecidos vegetais, e a biologia molecular, que também abrange diversas outras áreas. Mas a aplicação da biotecnologia demanda de bom senso. Bom senso para que a gente desenvolva pesquisas e crie produtos, serviços que a gente realmente tenha necessidade e que realmente sejam viáveis. Também é preciso bom senso para que a gente não saia entendendo aí que a coisa é toda equivocada. Por exemplo, essas charges apresentadas aí da internet falando sobre transgenia. Não estou aqui agora defendendo a transgenia ou sendo contra a transgenia, mas o que eu quero que vocês sempre tenham em mente é que você não pode sair por aí falando, defendendo os aspectos sem ter conhecimento real do que é possível, do que não é possível, do que faz, do que não faz a tecnologia. E o remédio para isso é informação. Buscar informação coerente, informação que realmente seja possível de você confirmar essa notícia, essa informação é verdadeira, essa informação vem de uma fonte que eu posso confiar. E ela serve para biotecnologia, para saúde, para economia, para política, para tudo o que nos envolve. Bom, o que é a agricultura atual? O que é a nossa agricultura? Nossa agricultura é uma função, né, da biodiversidade que nós temos, mais a intervenção humana, também conhecida como melhoramento genético. Pois bem, aqui na primeira imagem nós temos uma foto do
teosinte, que é o precursor do milho, né? Vem lá do México e ele era uma planta com uma espiga pequenina, com grãos pequeninos, que foi sendo selecionada, escolhendo-se aquela que, devido à biodiversidade, produzia mais grãos, que produzia espigas com grãos maiores, e sendo assim, através da intervenção humana selecionada, reproduzida, selecionada, nós chegamos ao milho que atualmente nós conhecemos, com espigas grandes e grãos completamente cobrindo aquela espiga, grãos grandes. Abaixo temos ali uma imagem de cenouras com uma grande diversidade de cores devido ao caroteno que ela produz. Então, diferentes variedades de cenoura que têm, obviamente, diferentes quantidades de compostos secundários que são importantes para a saúde, para a nutrição. E isso também, né, a intervenção humana é que determina qual delas nós vamos cultivar, qual delas nós vamos continuar plantando e qual delas nós vamos comercializar. A ciência, o melhoramento genético, a interferência humana unida à diversidade, permitiu que a gente tivesse sempre um avanço na produção mundial de alimento. Aqui esse gráfico mostra os avanços obtidos na produção mundial de milho, desde 1865. Então a gente vê ali, ó, que de 1865 a 1925, um período em que a produção do milho a reprodução, né, era feita a partir de polinização cruzada, sem nenhum tipo de seleção e tal. A produção não mudou muito, né? Tinha alguns anos com maior produção, outros com menor produção, mas a média de quilogramas por hectare produzidos, ela era mais ou menos constante durante todo esse período. A partir de 1925, nos próximos 30 anos, desenvolver-se a tecnologia, a metodologia do double crossing, ou cruzamento duplo, no melhoramento genético, que já permitiu um aumento de quase 3 vezes a produção anual de milho. A partir de 1955, surge então uma nova metodologia, que é a da chamada 5-cross, o cruzamento simples, que aumentou também drasticamente a produção de milho. Até 1995, aproximadamente, houve sempre um aumento. Quando então entra a tecnologia dos organismos geneticamente modificados, que permite então um aumento ainda maior na produção de grãos por hectare. O Brasil não foge desse modelo, e a produção de grãos também vem aumentando. Aqui o gráfico mostra que desde 2000 até 2014 nós tivemos um aumento considerável na produção de grãos aqui no país. Agora fica uma pergunta: qual é a viabilidade desse crescimento? A viabilidade econômica, a viabilidade social, a viabilidade ambiental? O crescimento na produção de alimentos é necessário? Sim, mas ela tem que ser viável. Essa produção precisa ser viável nos vieses econômico, social e ambiental. Bom, na próxima aula nós vamos começar então a discutir realmente questões mais específicas da biotecnologia, iniciando com a cultura de tecidos vegetais. Pessoal, esse então é o texto que eu falei para vocês, professor Miguel Guerra, A Tragédia Anunciada, certo? Publicado no jornal O Globo. E clicando ali sobre o texto, vocês têm um link que vai levá-los até a página do jornal, que vocês vão poder se ler. Recomendo uma leitura tranquila e para vocês entenderem exatamente a ideia que está dentro desse texto. É isso aí, galera. Valeu, obrigado pela atenção de hoje. Até a nossa próxima aula. Fui!